Salve, salve família, tudo bem com vocês? Meu nome é Cáceres Magalhães e sejam muito bem-vindos ao Geekflix. Hoje eu irei começar a análise com spoilers de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Então é o seguinte, se você ainda não assistiu o filme e não quer de maneira nenhuma tomar spoilers, salva o vídeo, deixa o like e sai daqui, parte a mil, porque esse vídeo vai estar tomado de spoilers e explicações deles. Então eu já dei o recado, vê se não reclama depois, hein? Enfim, dito isso, let's go! Vamos começar a nossa análise através da jornada de personagem. E eu não poderia iniciar com outra pessoa se não fosse o protagonista, o Peter Parker. Finalmente, o roteiro soube trabalhar o Tom Holland. Em que sentido? O Tom Holland, o Peter Parker dele, começa de forma similar aos filmes anteriores, Longe de Casa e De Volta Lá, no qual tem uma postura imatura, não pensa direito no que vai fazer. Afinal, como o Doutor Estranho disse, como alguém tem a ideia de ir ao Mago Supremo pedir para que faça algo que vai reverter a mente das pessoas, vai mexer na mente das pessoas para esquecer que ele era um Homem-Aranha e não pensou em simplesmente tentar uma alternativa fácil, como ligar para a faculdade. Então, esse momento do filme mostra o quê? Que o Peter Parker, ele é alguém inteligente, é um cara esperto, mas muitas vezes ele não usa isso, deixando a emoção indo na frente da razão. Outro ponto também é que ele acaba não consultando as pessoas que estão em volta dele ali para poder tomar as decisões. Note que ele foi atrás do Doutor Estranho, mas ele não conversou com a MJ, ele não conversou com o Ned sobre isso, que poderiam ajudar a tomar uma decisão melhor, como conversar com a reitora, tomar outras medidas, para que não precisasse ir para um lado tão brusco. Ele quis fazer algo que realmente ele viu como algo que facilitaria a vida deles, seria melhor para os amigos, não era uma decisão egoísta, mas que não foi bem executada. Ele não soube pensar nisso, mentalizar algo melhor. Porém, ao longo do filme, nós vamos vendo um herói evoluindo, uma jornada de personagem realmente convincente. Ele mostra, em vários momentos, esse lado mais altruísta do Peter Parker. A gente nota que o Peter Parker aqui é realmente como nos quadrinhos. Ele não pensa só nele, ele pensa no bem da MJ, ele pensa no bem do Ned, ele pensa no bem dos vilões. Afinal, toda essa trama envolvendo o filme é porque ele se recusa a mandar os vilões para a volta para os seus lares, sabendo que o destino deles é morrer nas mãos do Homem-Aranha. E é por isso que todo o filme acontece. Afinal, se ele aceita a condição do Doutor Estranho, o filme encerraria naquele momento ali em que os dois estão conversando sobre o destino dos vilões. Então, a gente nota como aqui esse filme conseguiu trazer o Tom Holland numa essência Peter Parker realmente. Ele quer fazer a faculdade, ele pensa nos seus amigos, ele tem um desejo de curar os vilões, não só de resolver o problema e ficar livre, como em Longe de Casa, que tudo bem, ele estava passando por um momento traumático com relação à morte do Tony Stark, então todo aquele peso do mundo sobre ele, mas, querendo ou não, era uma decisão egoísta. Ele estava pensando só nele, ele não estava pensando no bem maior. E aqui não, ele pensa no bem maior, ele vê como o mundo se sente com relação ao Homem-Aranha e o Peter Parker, e isso impacta diretamente nele. Afinal, aquele momento em que ele para e vê o J. Jameson falando sobre o Homem-Aranha e que todos estão ao seu redor acabam sendo afetados no momento em que a tia May morre e aí bate com uma fala do Jameson sobre tragédias, cara, aquela cena, além de ser linda, é fundamental para pavimentar o personagem. É muito legal ver como o diretor conseguiu captar isso realmente de forma orgânica, natural. É muito bonito aquele momento. Tanto a fala do Jameson como o close que a câmera dá no rosto dele, a lágrima caindo junto com os ferimentos causados pela luta ali com o Duende Verde. Então é muito bonito. A jornada do Peter Parker aqui
realmente é convincente. Eles conseguiram fazer algo que, de volta ao lar, unido com Longe de Casa, se você pegar esses dois filmes, bater e fazer uma vitamina, não chega na metade do desenvolvimento que é colocado aqui em No Way Home. Porque eles desenvolvem o personagem, mostram a imaturidade dele, mas eles vão trabalhando isso, eles vão lapidando isso com o passar do tempo, e no final do filme você consegue realmente se convencer que o personagem aprendeu com os erros e vai mudar. Isso é nítido. Afinal, que cena linda é aquela do Peter Parker ouvindo a polícia pela rádio? Não é só uma referência ao Peter Parker da Tobey Maguire. Aquilo ali é a essência do Peter dos quadrinhos. O cara bastante humilde em questões financeiras, que usa o recurso que tem para poder fazer o bem. Ele não está munido de indústrias de Stark mais, ele não tem mais essas figuras, no caso que é uma empresa, né, para poder o assistentizar. Ele vai ter que se virar sozinho, dar seus pulos. E quando o cara falou ali, naquela cena final, você tem que pagar o aluguel. Cara, eu surtei porque, para mim, esses são os melhores momentos do Homem-Aranha. Esses são os melhores momentos do Peter Parker. É isso que faz o personagem ser tão identificável. É isso que faz a popularidade dele cada vez aumentar. O Homem-Aranha ele não fica impopular com o passar do tempo. Ele fica cada vez mais popular. As novas gerações vão o conhecendo e vão se afeiçoando mais com ele. E outra, vendo aquele traje que ele fez caseiro, velho, o azul é bem vibrante, que nem os quadrinhos, a máquina de costura ali, cara, é sensacional. A jornada do Peter aqui foi muito boa, a conclusão foi espetacular. Agora, falando sobre o Alfred Molina como Dr. Octopus, então, ele rouba a cena junto com o William Dafoe. O Alfred Molina ele tem uma presença muito paterna nesse filme, embora ele tenha ali no início sendo controlado pelos tentáculos, a gente vê que ele está irritado e ele quer acabar com o Peter. E quando ele descobre que esse Peter não é o dele, ele fica mais irritado ainda. Mesmo assim, você nota como o personagem não é realmente ruim. Ele não tem uma índole ruim. Ele está passando por uma situação que o deixa assim. E o Alfred consegue passar isso. Nos momentos ali que ele está conversando com o Peter, achando que é o de Tobey Maguire, você nota isso, ele conversa ali. Até porque se ele quisesse ferir letalmente o Peter, ele já chegaria assim. Ele tem literalmente tentáculos altamente perfuráveis no corpo dele. Ele chegaria ali, matou o Peter. Claro que tem um sentido aranha e tal, mas vocês entenderam. Se ele quisesse chegar letal, ele chegaria, mas não. Ele vai ali enfrentando o Peter e conversando com ele. Então você vê que o personagem realmente ele tem esse lado humano muito, muito presente. E o lado paterno que eu falo é quando ele realmente perde a influência dos tentáculos e passa a agir com razão. Você nota como a presença dele ali é boa para os dois Peters, tanto o Peter que acabou de conhecer, que é o do Holland, como o do Peter do Tobey Maguire. Ele tem um carinho muito especial com o Peter, ele se preocupa, ele inclusive faz de tudo para que o plano do Peter dê certo. E ele está ali, não com destaque o tempo todo, não aparecendo muito no filme, mas é uma figura ali para dar um certo ar de conforto, para mostrar ali que a gente pode tirar sempre algo de bom de pessoas que aparentemente são ruins. E ele conseguiu fazer isso muito bem. Foi uma conclusão também, foi um jeito que o filme fez, uma conclusão não, mas foi uma narrativa que o filme fez de colocar o personagem sem desrespeitar o Homem-Aranha 2. Afinal, em Homem-Aranha 2, no final, ele faz aquele belo sacrifício e se redime. Então, a maior preocupação aqui no Way Home é se ele conseguiria casar com isso. E conseguiram trazer ele o momento que ele estava descontrolado e depois, a partir do momento que eles trazem ele de volta para a razão, ele respeita a essência do Homem-Aranha 2 tranquilamente. Jamie Foxx como Electro foi o mesmo, mas não parece o mesmo. E tá tudo bem, porque, cara, Jamie Foxx foi extremamente mal aproveitado em O Espetacular Homem-Aranha 2. O roteiro não conseguia convencer a gente
das motivações dele. Era tudo muito superficial, tudo muito bobo, como uma criança mimada, sabe? Eles queriam trazer um background dramático, um background sofrido para o personagem. Eu entendo o que eles queriam passar, mas eles não conseguiam convencer isso lá em O Espetacular. E aqui não. Eles conseguem, através do seu diálogo, ele fala que ele não era ninguém e de que agora, quando ele tem noção de quanta tecnologia e, consequentemente, energia tem no MCU, ele tem um desejo, ele fica em conflito ali em querer voltar ao seu universo ou não, até porque ele percebeu que ele estava perdido, condenado a praticamente uma situação inerte de morte no seu universo, mas mesmo tendo a chance de ser curado, ele pensa em ficar ali para poder ter o poder, porque ele acha que é a única forma de ele ser reconhecido e das pessoas o respeitarem. O roteiro consegue fazer isso ser aceitável, isso ser convincente e você realmente entender o personagem. Outro aspecto também muito interessante é o Jamie Foxx tendo uma oportunidade ali de ser trabalhado bem, o personagem conseguiu brilhar porque o ator é extremamente talentoso. O que ele precisava realmente era um roteiro muito bem feito e é o que eles entregaram para ele. O Homem-Aranha, ele tem um papel bem específico ali, ele está ali realmente como um coadjuvante muito com papel para cumprir o tempo de tela ali, não que seja gratuito, mas ele também é bem interessante, ele tem um objetivo único, que é voltar para casa e ver sua filha. É isso que ele quer, e é por isso que ele quer logo que o Peter resolva o problema dos outros vilões, é por isso que ele acaba batalhando ali com os 3 Homem-Aranhas e atrapalhando um pouco o plano do Peter, não é porque ele é mau ou porque ele concorda com os outros vilões. O roteiro consegue facilmente mostrar o que ele quer, que é voltar para sua filha. E ali, a partir do momento que ele tem a cura e ele volta à forma humana, você nota ali na expressão dele que ele ficou surpreso e, ao mesmo tempo, extremamente grato. O Largato, eu não gostei muito do Largato, porque, assim, eles, ao contrário do Homem-Aranha, deram um papel bem específico a ele, mas não trabalharam esse papel. Então, meio que ficou largado ali. Mas foi interessante alguns diálogos dele com o Peter do Andrew Garfield e o momento em que ele é curado e volta a ser o Dr. Connors. O William Dafoe como Duende Verde, cara, ele rouba a cena com gosto. E que gosto, cara! Eu acho que o maior desafio aqui era trazer o ator para reprisar o papel e fazer a transição entre Duende Verde e Norman Osborn sem o uso da máscara, já que ele quebra a máscara ali logo no início de sua aparição, quando ele não quer mais ser o Norman, ele não quer mais ser o Duende Verde. Então, ali, aquela representação ali de quebrar a máscara é de que ele estava disposto a ser curado e estava tentando lutar bravamente com o Duende Verde. Isso fica nítido. Então, é bem interessante como o roteiro conseguiu entregar um material que usou o William Dafoe com gosto. Você vê a dualidade empregada na atuação dele. Quando ele é Norman Osborn, você vê um cara quebrado, você vê um cara totalmente quebrado em sentido psicologicamente, precisa de ajuda, ele quer ajuda, ele já não tem mais esperanças, ao mesmo tempo que ele quer ainda se apegar que pode ser curado. E é muito interessante isso, porque conseguiu nos trazer um lado do Norman Osborn que não é muito explorado. Geralmente, Norman Osborn é explorado como um cara psicopata, que tanto como Duende Verde como Norman, é igual, no sentido de que a índole dele é ruim, e aqui não. Até porque é condizente, né, com a história dele de Homem-Aranha 1 do Tobey Maguire. Aqui não, a gente nota um homem realmente que precisa de ajuda, mas que tem um monstro insano dentro dele. E, cara, quando o Duende Verde aparece, é sensacional. Aquela risada dele já no início do filme, em que ele ainda tá com a máscara e joga bomba, é excelente. Eu assisti no cinema, o pessoal vibrou como se fosse estádio de futebol. Aquele momento bem denso em que o Duende Verde é confrontado pelo Norman, aquele momento bem denso em que tem um confronto dele com o Peter Parker, e aí o Peter vai batendo nele
e ele começa a rir, mostra muito o que é do Duende Verde. Ele não tá nem aí pra dor, ele não tá nem aí se ele tá perdendo não. Ele tem os objetivos dele e a loucura faz com que coisas como dor, coisas como que para o ser humano normal causa um certo tipo de recuo, para ele é uma forma de combustível, é o que ele gosta. E ele foi essencial para a jornada do Peter aqui. Foi essencial para o Peter perceber como as ações dele impactavam na vida das outras pessoas, principalmente na Tia May, que acabou perdendo a vida por conta de uma decisão dele que tem boas intenções, mas que poderia ser executada de forma melhor. Afinal, quem tem a grande ideia em levar 5 vilões para um apartamento? Ele não deveria ter feito aquilo, por exemplo. E no que ele fez isso, ele colocou a Tia May em perigo. Então, o Duende Verde aqui, ele está num papel fundamental para a essência do Peter ser construída e amadurecer. Também para o Peter saber lidar com os momentos sombrios e densos. É muito importante o Duende Verde aqui, e o William Dafoe faz um trabalho sensacional. A MJ, ela tem um roteiro, enfim, de qualidade. Eles conseguiram finalmente entregar algo a Zendaya que corresponda à sua qualidade de atuação. Afinal, a MJ em De Volta ao Lar, ela é praticamente um coadjuvante de luxo, e Longe de Casa, apesar de eles quererem dar uma profundidade maior à personagem, eles não conseguem fazer isso. Eles trazem aquele clichê de que para você ser a namorada do personagem e ser importante, você tem que ter uma postura um pouco antipática, um pouco chata e tal. E aqui não, eles conseguem realmente trabalhar a personagem. Você entende por que ela age de determinado momento. A frase dela aqui é melhor esperar a decepção, porque quando ela vem, você não fica totalmente quebrado, porque você já estava conformado. Então, isso diz muito a personalidade da personagem. Ela é alguém que não tem um lado otimista muito evidente. Ela sempre pensa no pior, ela sempre pensa que algo pode dar errado, e isso é algo que faz com que a personagem tenha atitudes realmente mais, como é que eu posso dizer, mais assim, pessimistas com relação ao que vai acontecer, com relação à sua vaga na faculdade, não por causa do Peter, mas ela não tem muita segurança com relação à sua própria habilidade, ao seu próprio intelecto. E outro ponto também é que eles conseguiram trabalhar a química dela com o Peter Parker de forma espetacular. Você consegue realmente ser convencido de que aquele casal se ama, aquele casal se preocupa um com o outro, e ela é fundamental aqui para o Peter também, assim como o Duende Verde, para a construção dele, e ela é importante para mostrar que uma namorada de um herói, uma personagem feminina, não precisa ser trabalhada somente como um par romântico ou alguém que está ali para fazer alguma confusão e o personagem ter que limpar. Não, ela pode ter uma importância, ela pode ser desenvolvida de forma coerente e realmente trazer um aprofundamento interessante para a trama. O Ned, eu definiria ele como alguém que está deslocado, mas que vai fazer falta no futuro, no sentido de que o personagem ele não é muito bem aproveitado nesse filme. Ele está realmente aqui para alívio cômico e somente isso. Ele não tem um background bacana como a MJ. Ele é importante para a jornada do Peter, sim, porque ele é o melhor amigo e nós notamos isso. Mas apesar de ele ser fundamental ali para causar o alívio cômico que funciona melhor do que o resto do elenco, porque o roteiro que é dado para o resto do elenco, né, com relação ao humor não é convincente, é meio forçado, mas o personagem acaba que só serve para isso. Ele não tem um background muito interessante e meio que esse é o defeito do personagem, porque nos 3 filmes o personagem tem umas cenas legais, ele tem um diálogo interessante com o Peter, ele é legal de você acompanhar, mas você fica só nisso, sim. E cadê mais do Ned? Quem é o Ned? Você não consegue, sabe, realmente tirar algo mais dele além disso. Já a Tia May, ela aqui é mostrada como um pilar do Peter e responde uma questão muito importante que todo mundo se questionava,
cadê o tio Ben do MCU? Então, o tio Ben do MCU é a Tia May. Eu não sei se o tio Ben não existiu no MCU, ou se o Peter não chegou a conhecer ele tão bem, mas o fato é que o papel do tio Ben é da Tia May aqui no MCU. E isso é muito bem mostrado nesse filme. Ela é o condutor para o Peter em questão de incentivo, de palavras ali de conforto, de lembrar ele que ele é um herói. Ela é fundamental para a jornada dele no sentido de que mostra ali, a partir do momento em que ela fala aquela frase tão icônica que a gente já está acostumado em ouvir pelo tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, nós conseguimos notar que a personagem é realmente extremamente importante para o Peter de Tom Holland. E isso é muito bem mostrado. Eu fiquei impressionado como eles conseguiram realmente nos convencer disso, que a Tia May é, na verdade, o tio Ben do MCU. E, cara, a morte dela foi bastante emocionante. Foi bem no começo do filme para realmente impactar. E impactou, não foi aquela coisa superficial e pronto, acabou, parte para outra. Não, eles realmente conseguiram fazer isso de uma maneira que convence o público e que me emocionou bastante. O Doutor Estranho nesse filme tem um papel bem interessante e realmente casou com tudo que o Tom Holland tinha dito junto com o Benedict Cumberbatch, no sentido de que ele não é realmente em si um mentor do Peter nesse filme. Não, ele está bem longe disso. Você vê que o tempo todo eles discordam entre si, eles batalham e na verdade, o Doutor Estranho aqui, ele está servindo inicialmente como alguém que tenta mostrar ao Peter qual é o caminho certo que ele deve seguir. Você tem que parar de ser indeciso, você tem que amadurecer, você precisa ter mais consciência do que você faz. E depois, ele tem um papel bem específico que é realmente resolver os problemas. É tanto que eles colocam ali o personagem para ficar ali nas runas e não fazer os vilões dos outros universos surgir no MCU, também como uma forma de aparar o personagem em questão de poder. Afinal, ele é extremamente poderoso. Mas o personagem aqui, ele tá bem interessante. Realmente, eu me impressionei porque o trailer me passava a vibe de que o John Watts não tinha conseguido trabalhar bem o Doutor Estranho. Mas ele conseguiu, embora tenha alguns lances estranhos com relação à forma em que ele pede, por favor, mais de uma vez e tal, mas se você for ver, tem algo ali por trás. Note que o Wong está como o Mago Supremo por causa que ele ficou blipado 5 anos, e também quando ele fala ao Peter ali, não, mas se eu fizer um feitiço, todos nós esqueceremos de você, todos nós que amamos. Ele confessou ali ao Peter que ele se apegou ao personagem. Eu acho que isso tem a ver com a jornada dele de Guerra Infinita e Ultimato e vai ser mais explorada no filme dele. Então, o Doutor Estranho aqui, ele é um vislumbre do que a gente vai ver no Multiverso da Loucura. Provavelmente, tudo isso que aconteceu com o personagem e outros fatores, toda essa pressão, fez com que o personagem tomasse uma direção um pouco diferente do primeiro filme, porque ele realmente perdeu pessoas, ele passou por uma situação, querendo ou não, traumatizante, e ele tem uma responsabilidade tremenda. E ele ainda tem que aceitar o fato de que o Wong está no lugar dele por conta de uma situação ali que ele fez até para realmente a questão do plano de Guerra Infinita e Ultimato desse certo, já que era a única chance. Então tem todo esse conflito com relação ao personagem e eu estou bem curioso para ver o desenvolvimento dele no segundo filme. Agora eu vou falar sobre quem vocês estavam esperando provavelmente desde o início dessa review, que é Tobey Maguire e Andrew Garfield. Cara, Tobey Maguire e Andrew Garfield aqui estão sensacionais. É nítido como eles se divertiram fazendo esse filme. E a química entre os três aranhas tá muito boa. A forma em que eles batalham juntos, os diálogos ali, no momento em que o Peter Holland está quebrado pela morte da Tia May, e ele diz que ele precisa matar o Duende Verde para poder ter algum tipo de conforto, para poder ter uma justiça feita, e o Andrew Garfield fala sobre a Gwen Stacy, o Tobey Maguire fala sobre o Tio Ben, é muito bonito. Todos os momentos de interação deles três
foram muito bem executados. Também os diálogos dele com o Ned, com a MJ, com o Dr. Octopus e os outros vilões estão muito interessantes, foram muito bem trabalhados. Eu curti bastante. E na minha opinião, o Andrew Garfield roubou a cena porque a química dele não está só boa com com os dois aranhas. Ele está muito bem também com relação aos outros personagens. A forma em que ele conversa com a MJ, com o Ned, de um jeito muito espontâneo, você vê que o Andrew Garfield estava imensamente feliz ali de participar do filme. Isso fica nítido na atuação dele. Agora que eu já analisei toda a jornada dos personagens, vamos falar de outros pontos, como a trilha sonora. A trilha sonora está sensacional. Ela é nostálgica, ela traz os aspectos da trilha do Andrew Garfield e do Tobey Maguire, mas também tem sua identidade própria e está muito bem feita, está muito bem, realmente imersiva com relação à narrativa. Você sente o peso nas horas certas, você sente o ar aventuresco quando é necessário. Está muito boa. As cenas de ação eu curti bastante também, são bem coreografadas. O Jon Watts conseguiu aqui trazer a malemolência do Homem-Aranha de forma realmente bem encaixada. Nos momentos ali que ele está lutando com o Doutor Estranho, que os três aranhas estão lutando com o Homem-Areia, o Largato e o Electro, está muito bem executado, muito bem montado aquilo. Eu fiquei impressionado como ele conseguiu evoluir como diretor nessas questões de ação também. Está muito boa. E, cara, o roteiro em si, ele tem os seus problemas, como eu falei, principalmente na parte cômica, que é forçada, vindo principalmente do Flash Thompson, que, cara, é desnecessário um filme. Se você tirar o Flash Thompson do filme, ele fica mais que perfeito, porque o roteiro que deram ao ator não é bom, ele não consegue convencer como o Flash Thompson dos quadrinhos, e acaba que você quer que ele vá embora logo, e ainda bem que ele não durou muito tempo no filme. Mas, no geral, o roteiro está muito bem escrito. O Jon Watts conseguiu equilibrar cenas de ação com fanservice, com momentos dramáticos e os momentos densos de uma forma espetacular. Naquele momento em que o Peter luta com o Duende Verde, ali depois da batalha, que os outros já foram curados, você nota nos olhos do Peter o ódio, a mágoa, o sentimento de perda pela tia May. Ele parte para cima do Duende Verde com a intenção de eliminar mesmo, sem conversa. E ali você sente o peso daquilo, você sente o lado sombrio do Peter Parker, não só na cena de ação, mas como na trilha sonora e realmente na atuação do Tom Holland. Essa atuação dele, inclusive, foi a melhor no sentido de Homem-Aranha no MCU. Não a melhor da carreira dele, mas a melhor no Homem-Aranha. Porque conseguiu trazer esse lado sombrio que era necessário do personagem muito bem. E a cena de ação tá de parabéns. Você consegue sentir ali o seco dos socos dele atravessando o rosto do Duende Verde. A loucura do Duende Verde ao receber aqueles socos, conversando com toda a psique do personagem. E o Tobey intervindo ali, mesmo assim, ele insistindo. Ele quer ainda matar o Duende Verde, e aquela raiva ali vai passando de forma bem gradativa, não é algo, o Tobey chegou e aí eu largo o planador e acabou, não, é realmente bem executado. Você consegue ver que ele estava bem, realmente possesso pelo ódio, afinal ele tinha perdido a tia May, a única pessoa que era realmente ligada a ele no sentido do núcleo parental. Então, cara, ele tá transtornado, ele tá acabado, e o filme consegue passar isso de forma sensacional. Outro aspecto que o roteiro conseguiu trabalhar muito bem é a conclusão do herói, a jornada do herói. A jornada dele ali é perfeita, como eu falei, a cena dele ouvindo o rádio, o traje caseiro, ele planando ali, o J. Jameson chamando ele de ameaça. Cara, isso é Homem-Aranha. Isso é Homem-Aranha. Quando você assiste esse final do filme, você assiste o filme e pensa na jornada do Peter Parker, do Tom Holland aqui, você, sem dúvidas, fica ansioso pro quarto filme, porque tá na cara que agora a Marvel vai trazer o Homem-Aranha que a gente quer, que a gente merece. E, falando sobre as cenas pós-créditos, a cena pós-crédito do Venom, ela é bem interessante, começa de forma bem cômica, realmente bem descompromissada, mas o final deixa uma ponta ali muito importante, que é aquele pedaço ali do simbionte do Venom
vai ser extremamente importante em algum momento da franquia, porque o personagem, com certeza, vai ser infectado pelo Homem-Aranha, com certeza vai ser infectado por algum momento pelo Venom, e a gente viu que a Marvel conseguiu trabalhar o lado sombrio do Tom Holland como Peter Parker muito bem no Way Home. Então, imagine qual as possibilidades dele com a influência do Venom. Mas será que realmente ele vai ser a pessoa que vai ser influenciada pelo Venom? Ou de repente vão trazer o Flash Thompson e adaptar a história do Anti-Venom? Ou até mesmo trazer uma espécie do novo Carnificina, que no caso do MCU, um personagem que lembre o Carnificina, mas com outra pessoa, ou seja, o Clayton Cassidy. Então essa cena é bem interessante. E mais o destaque mesmo da cena pós-crédito, é claro que é a cena ali do teaser de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Não tem como. Aquela cena em que mostra ali o vislumbre de Doutor Estranho. Cara, esse filme tem tudo para ser épico. A conversa dele ali com... A conversa do Doutor Estranho com a Wanda é bem interessante. O ponto que eu estou bem curioso é para ver como é que eles vão trazer esse Doutor Estranho Sombrio. É a oportunidade de a gente ver uma atuação tão boa do Benedict como ele faz em Sherlock. Isso vai ser muito interessante. E toda a fotografia ali do Sam Raimi, cara, isso vai ser espetacular. Enfim, chegamos à análise detalhadíssima do espetacular, mas não é o Homem-Aranha, é No Way Home, porque esse filme me surpreendeu demais. O John Watts calou minha boca e só venha Quarteto Fantástico. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho das notificações e compartilhar o máximo que puder. Até a próxima, como deve ser.